Caião, eu tenho 5 anos que eu saí da igreja, tá? Tá. E ainda tenho crises existenciais em relação a Deus. E em relação a Deus eu tenho feito terapia. Ouço você sempre. Também leio muito o portal. Mas ainda... mas ainda que me sinta avançando na reconstrução dessa identidade, eu sei que tenho muito a avançar. Ela falou a idade, brother? Não fala, mas eu posso procurar. É fundamental, viu? É. Fundamental você dizer a sua idade. Porque os conflitos em cada idade têm significados diferentes. Então, por favor, digam a idade. Eu vou terminar de ler e vou dar uma procuradinha aqui e ver se eu acho, tá? Tá bom. Mas é só uma pergunta final agora. Será que algum dia, Caio, eu terei minha identidade solidificada sem a culpa da religião e a angústia que ainda sinto? Bom, eu creio que sim. Vai depender do investimento existencial, da entrega e da disposição em fé que ela tenha. Ora, eu só posso dizer isso. Se você quiser, sim. Se você desejar, sim. Se você buscar, sim, com certeza. Pois todo que busca encontra. A todo aquele que bate a esses se lhe abrirá. E todo aquele que pede recebe. A experiência de toda a minha vida foi essa. Tudo que eu busquei mesmo espiritualmente, eu alcancei. E há aquelas horas milagrosas em que você é alcançado pelo que você não estava buscando. Mas normalmente o processo é: eu busco e eu alcanço, eu bato e a porta se abre para mim, eu peço e me é dado. Foi assim que eu fui ensinado por Jesus. Então, querido, eu creio que tudo isso depende do quanto que a gente entrega a vida para ser vivida na confiança da fé. Quanto mais fé, mais possibilidade disso tudo se tornar realidade. Quanto menos fé, mais impossível é que isso se torne realidade. Porque essa vida com Deus só acontece pela fé. Então, quem tem fé, tem todas as portas abertas. Quem não tem fé, não vai abrir porta nenhuma. E a fé é entrega, a fé é confiança. A fé é abandono da vida em Deus, sabendo que o que Ele prometeu, Ele vai realizar. E se eu confio e descanso e me pacifico na certeza imutável da Sua palavra e da Sua promessa, a palavra vai se cumprir em mim. Se eu não faço isso, ela nunca se cumpre em mim. Tudo no Evangelho é assim. Essa é a psicologia da fé no Evangelho. É assim que o fenômeno da fé, humanamente falando, acontece. Se eu entrego, se eu tenho essa coragem absurda de me abandonar em Deus, de fazer a vontade dEle, de ter certeza que a palavra dEle é rocha, é concreta, é fundamento para a vida, e eu ergo a minha vida sobre este fundamento, tudo acontecerá. Tudo aquilo que eu buscar, eu acharei. Tudo aquilo que eu desejar e bater, a mim se abrirá. O mundo espiritual inteiro se descortinará. E eu experimentarei a promessa ou a palavra assim declarada de Deus, por exemplo, nas Escrituras ou no Evangelho, como benefício, como fruto, não mais como discurso, que é aquilo que acontece com a maioria. A maioria conhece o discurso do Evangelho, mas não conhece o Evangelho como vida, como chão, como sentimento, como confiança, como entrega, como certeza, como descanso e experiência da promessa
se realizando como pacificação, como serenidade, crescendo e possuindo o coração. Eu me lembro que os 2 primeiros anos da minha caminhada de fé, eu ainda pensava no Evangelho bastante como algo que tinha a ver com um repetir mental cotidiano, muitas vezes por dia, da certeza de que Jesus tinha deixado a sepultura. Então eu quase que tinha um filme de todas as cenas de ressurreição narradas no Evangelho rodando na minha mente de dia e de noite. Até que eu entrei num impasse 2 anos depois. Eu tive 2 hepatites seguidas e a segunda quase me leva e me deixou na cama uns 6 meses. Com soro. Era um tratamento antigo e ela foi violenta, quase fui. Naquele período onde as minhas atividades foram imensamente reduzidas, eu fiquei entregue a muita leitura ininterrupta e muito pensamento de dia e de noite. Eu fui assolado por algo violento na minha mente, que era a seguinte pergunta: por que você acha que vai conseguir ficar o resto da sua vida repetindo este filme de todas as supostas factualidades da ressurreição? E se de repente você não conseguir mais produzir esse filme de glória, de vitória sobre a morte? E maravilhosamente, logo depois daquilo, tudo que antes dizia respeito à certeza daquela ressurreição, que vinha a mim na produção nítida, quase que numa visualização concreta dos fatos vinculados à ressurreição, eu comecei a entrar num estado total de relativização e criei todas as versões possíveis para não ressurreição. Todas. E a minha mente se tornou a minha pior inimiga da imaginação da vitória da ressurreição sobre a morte. Quase 6 meses depois, num estado de profunda agonia, eu falei: eu desisto. Eu sou de Jesus sem ver nada. Eu sou de Jesus porque é inafastável, é inexplicável. Eu sou de Jesus porque há uma voz que não é possível de ser ensurdecida no meu ser. Eu sou de Jesus porque o eco eterno do seu chamado não cessa em mim. Eu sou de Jesus não por causa do que eu posso explicar. Eu sou dele, apesar do que eu não posso explicar. É por isso que eu sou dele, justamente porque eu não posso explicar. E apesar disso, eu sei que sou dele. E me abandonei num estado de fé, entregue. Botei o pé naquela travessia, que eu não posso mostrar aqui, porque a gente está passando direto via YouTube, senão eles cortam a gente, do Last Crusade, a última cruzada. Quando o Indiana Jones atravessando aquele abismo, bota o pé no nada. Aí eu fui e botei o pé no nada. E quando eu botei o pé no nada, eu vi a perspectiva da passagem. E faz, então, 43 anos, vai para o caminho dos 44, desde que eu comecei a pregar o Evangelho, e agora quase 42 anos. 41 anos. E que esta maneira de lidar, totalmente sem auxílio de qualquer cerebração, e que tem a ver apenas com o fim da razão. Foi depois que eu tomei essa decisão pessoal que eu comecei a ler alguns livros do Kierkegaard, Søren Kierkegaard, já no 2º ano, depois disso.
Li Temor e Tremor, Conceito de Angústia, O Desespero Humano, Reflexões e um monte de outros livros. E de textos dele. Artigos, panfletos. Pois bem, em todos eles praticamente uma tese central do Kierkegaard é esta: que a verdadeira fé só começa quando a razão termina. Então, de fato, é quando você bota o pé no nada. É quando você não tem mais nem o amparo das suas construções mentais de favorecimento do crer. E você desiste de tudo e se entrega ao vento. E aí pisa na rocha. Esse é o paradoxo. E aí começa a ebuliência disso. É verdade que eu fui profundamente ajudado pelo meu pai. Porque o meu pai foi a pessoa em quem eu vi essa exultação da esperança só crescer na vida. Quanto mais ele ia se aproximando da contagem regressiva para a glória, não para a morte, mais exuberantemente alegre ele foi ficando. Ele dizia: eu sinto uma coceirinha aqui. Ele estava feliz, ele esfregava as mãos, dava umas batidinhas assim. Sinto umas coceirinhas aqui. Acho que são as asinhas crescendo para eu voar. Eu quero ser filho dessa transcendência. E é isso que o Evangelho me ensina. E foi isso que fez todos os discípulos genuínos e verdadeiros dessa esperança não temerem a morte e nem a vida. E viverem com esse desassombro, que não é um estado de emoção eufórica, é uma constância de certeza esperançosa em fé, indestrutível, à medida em que você caminha, seja rindo no dia do riso, ou chorando nos muitos dias de choro, mas vencendo tudo sempre, sem nunca voltar atrás.